E vem conferir a crítica do filme Obsessão. E eu acabei de assistir um filme que se tornou o meu preferido de 2026 até agora, chamado Obsessão. Obsessão, que conta a história de um personagem chamado Bear, que um dia acaba fazendo um desejo através de um objeto que lhe não dava nada. O problema é que o seu segredo, o seu desejo acaba se realizando e o mundo à sua volta acaba se tornando um caos. Porque a mina que ele era apaixonado, chamada Nick, acaba realmente se apaixonando por ele depois dele pedir que ele seja o maior amor da vida dela de todos. E ela realmente vai levar isso a últimas consequências, já que ela praticamente está hipnotizada. Eu sou muito fã do gênero de terror. E para mim, o gênero de terror, o que faz eu me apaixonar tanto por ele é que ele não é um gênero de susto. E por que eu falo sobre isso? Porque muitas pessoas têm preconceito com terror/horror. Você pode ver que até o Oscar tem preconceito com eles, com o gênero, porque nunca premia nada que envolve o gênero. E por que eu falo que as pessoas que pensam dessa forma, elas têm uma visão que eu considero errada? Porque o terror, ele é muito além disso. Claro, existem os filmes de terror que eles são feitos, construídos e apresentados desde a sua execução para serem filmes de sustinho. E eu entendo isso. Mas o gênero tem tantos subgêneros que acaba fazendo com que eles usem o terror para poder falar de assuntos muito interessantes. E a Obsessão acaba entrando nisso. É só você parar para pensar que existem os body horrors que voltaram com força agora para o cinema de terror, que estão fazendo muitas críticas, usando o terror para fazer críticas, por exemplo, a como os nossos corpos são objetificados. Você vê isso nos filmes que lançaram recentemente. Tem um terror psicológico que usa a ideia do terror para poder falar de assuntos muito interessantes, desde relacionamentos abusivos a relacionamentos tóxicos, a talvez perda, depressão. Então o terror, ele é praticamente a desculpa que é dada, a escolha que é dada para fazer assuntos muito mais fortes. E Obsessão entra nisso, porque Obsessão não é um filme de sustinho. Na verdade, ele se transformou no meu filme preferido do ano até agora, não pela parte do terror, também pela parte do terror, porque o filme é muito bem dirigido, é muito bem atuado, mas pela escrita afiada que ele tem e as críticas que ele acaba apresentando. Porque o Bear, para quem assistiu o filme, eu espero que você tenha assistido, já que você está vendo a crítica, ele é um personagem que ele acaba sendo obcecado pela Nick. Ele sempre se apaixonou por ela. Ele sempre amou ela de todas as formas. Tanto que a obsessão era tão grande que ele sempre observava ela, amava ela desde que eles eram adolescentes. Quando ele vai dormir, ele pega o celular e fica vendo as fotos dela, imaginando o mundo com aquela mulher. Sendo que ele nem tem tanto contato com ela assim, como ele já teve em outros momentos. Isso mostra que ele é um obcecado por ela. Já não é obcecado pela Nick em si, pelo que ela gosta, pelo que ela quer ser, pelos desejos que ela tem. Ele é obcecado pelo que ele criou na imaginação dele. E quando ele acaba pedindo o desejo, falando que a Nick tem que amar ela mais do que qualquer coisa no mundo, é isso que ela vai fazer. Ela vai viver, depois que ele quebra o palito e o desejo se realiza, a Nick acaba se transformando na Freak Nick, que era o apelido que ela tinha quando ela era adolescente e que ela não gostava. E aí ela se torna obcecada por ele. Olha que coisa interessante. Quando ela se torna obcecada por ele, ele conquistou ela. E a partir daí, ele acaba percebendo que ele não consegue conviver com ela. Olha que espelho interessantíssimo que o filme apresenta. Ele, que é um cara carente, que é um cara que tem um ciúmes gigantesco dela, quando ela se torna isso, ele não aguenta. Ou seja, ele próprio não se aguenta. A versão que ele era, ele não consegue se aguentar. É uma coisa muito interessante, porque entra numa discussão que o filme apresenta muito bem e sem ter que expor na sua cara, sem ter que ser expositivo. Tem que entender que as pessoas acabam achando que elas são as perfeitas, mas elas não são. E vai muito além disso, porque ele é um personagem que, quando você vê a descrição desse personagem, ele é alguém que todo mundo acharia que é um coitadinho. O Bear, ele é tratado como um coitadinho. Eu odeio o personagem do Bear no filme. O ator tá fantástico, porque ele conseguiu passar isso. É um personagem que, da primeira cena à última, eu não consegui ter nenhuma empatia pelo personagem, não pelo desejo. Antes do desejo eu já não gostava dele, porque eu não gosto. Porque esse tipo de pessoa
já é uma coisa que não tem tanta relação. Mas é muito interessante porque o roteiro queria passar isso e o ator conseguiu entregar isso muito bem. Porque o Bear é aquela pessoa que todo mundo olha e pensa: ai, como ele é um coitadinho, ele se esforça tanto, ele é tão bonzinho, ele faz tudo para ajudar os outros. Só que, quando você para pra pensar, ele não é essa pessoa. Ele não é uma pessoa cruel, ele não é uma pessoa ruim, mal, que na vida pessoal ele é horrível, mas você vê que as pessoas têm dó dele. Mas se você analisar durante todo o filme dele, ele é um personagem que ele mostra que na vida pessoal, esse coitadinho, na verdade, esconde algumas coisas, faz coisas que são duvidosas. Provavelmente, e a Nick mostra isso, porque no momento que a Nick fala, me mata, me salva, em vez de ele ser o cara coitadinho, bonzinho, que se preocupa com os outros, a primeira coisa que ele fala pra ela, na verdade, é tão ruim ficar comigo assim. Quando ele descobre que o amigo teve um caso com a Nick, a primeira coisa que ele faz é julgar o amigo como se ele tivesse errado, depois de tudo que ele tinha feito, de ver os problemas que ela teve ao longo de todo o filme, pedindo pra morrer, pedindo pra não estar mais lá. E ele se preocupando mais com ele. Então isso é muito legal, porque o filme ainda por cima mostra como que as pessoas... A gente não conhece nenhuma pessoa, que não existe pessoas boas ou ruins no mundo. Existem humanos, e humanos acabam errando para todos os lados. Então o filme apresenta esse conceito de quebrar os personagens que você já espera um estereótipo, ainda mais num gênero que é conhecido por ser com muito estereótipo, que é o terror. Você pega personagens que são feitas de uma forma, que são desconstruídas ao longo do filme, de uma maneira que eu acho muito interessante. Ele acaba ainda por cima apresentando ideias de ciúme tóxico, relacionamentos tóxicos, e eu não falo só de relacionamento tóxico em relação a casal, a amigos também ele apresenta isso, como alguém que parece ser seu amigo, talvez não seja tão seu amigo assim, como alguém que sempre fala que torceu pelo seu sucesso. Quando você tem o sucesso, ele torce contra você, que é o Berco, seu amigo, que eu acho que chama Ian, se eu não me engano. Então, o filme ele consegue transformar tantas discussões interessantes dentro desse filme, que você pode analisar, discutir ele de formas diferentes. Eu tenho certeza que ele vai conseguir te conquistar. Ele ainda por cima mostra um fator que é a gente não ama as pessoas que a gente conhece, a gente ama a personalidade que ela tem. Porque você pode ver que a Nick, a nova Nick, é a Nick perfeita. Porque a Nick, que ela faz tudo que a pessoa quer, ela quer agradar todo mundo, mas ela não é a Nick que ele realmente queria. Porque a que ele quer nunca gostou dele. Isso também é interessante porque mostra como as pessoas, muitas vezes, têm duas personalidades dentro de um próprio relacionamento para poder agradar seu parceiro. Mesmo que seja um outro caminho que o diretor leva, funciona muito bem. Então, é um filme que, primeiramente, tem discussões ótimas, tem ótimos assuntos, ótimos argumentos, que você pode ficar horas conversando com ele. É um filme que eu recomendaria que você visse com alguém, seja casal, seja amigos, amigo, amiga, ou alguém que já tenha assistido, porque ele gera muita discussão de interpretação. Tanto que quando eu assisti esse filme no cinema, muitas pessoas, eu vi pessoas, na verdade, no cinema, porque o filme já saiu faz algumas semanas, eu não estava tão lotado, mas eu vi pessoas não entendendo o final, por exemplo. Eu não vou falar qual que é o final, mas o final do filme, ele tem uma coisa muito interessante, que é a ideia de que a sua obsessão mata você. É muito interessante o final do filme, mas realmente o filme, mas essa é a coisa que eu amo desses filmes como esse. Ele não mostra o que acontece em tela. Ele não mostra. O que acontece o filme, ele mostra no canto da tela, na mesa, no olhar. É a partir daí que você entende o que aconteceu no filme. Senão você não vai entender mesmo. Tem que estar prestando atenção no final, senão você não vai entender. É um final muito interessante, porque ele fala sobre a obsessão, como a obsessão pode matar as pessoas. E você também pensa sobre isso. Até personagens que a gente vê um pouco, a gente queria, como a Sarah, é uma personagem que eu acho interessantíssima no filme, até ela é problemática no filme. Porque ela também não aguentaria o Bear se ela chegasse naquele objetivo. Ela também tinha algumas atitudes que eram duvidosas, mesmo que não mostrando tantos. É um filme que realmente sabe ter uma desconstrução de personagem muito bem feita. E aí a gente entra também nos atores, porque os atores entregam muito bem isso. Mas o destaque é a Indy Navarrete. Indy Navarrete. Eu conheci essa atriz, mas eu nem reparei que era ela, porque eu conheci ela de Supergirl e Lois, quando foi uma série que lançou e ela fazia um papel bem pequeno lá. Ela surgiu aqui e ela é um show à parte. Ela é uma atriz que é impressionante o que ela entrega aqui em Obsessão. Porque as pessoas acreditam, isso também é um erro que as pessoas fazem, que ator que grita, já automaticamente tem um destaque a mais. Não é isso que ela faz aqui.
A forma como ela entrega de forma natural tudo que a personagem precisava é ótimo. A forma como ela consegue mudar de expressão dentro de uma mesma cena, de obcecada a uma lágrima que cai, a dois olhos que mostram expressões diferentes, eu acho fantástico. A cena que ela acaba urinando no chão, só que essa cena, como mostra a cara dela falando, sorrindo, você vê que ela segura muito, é muito bom. Ela é uma atriz linda, carismática, é uma atriz que consegue ter um futuro brilhante pela frente, se ela conseguir manter esse tipo de carreira. Porque ela não é aquela atriz que você olha e fala, ela é só o que as pessoas imaginam dela. Porque, de novo, de todos os personagens desconstruídos nesse filme, ela é que mais vai ser desconstruída. Porque ela tem que fazer dois papéis no mesmo filme, é quase os dois gêmeos, às vezes mudando na mesma cena, e ela consegue entregar perfeitamente bem. É de abrir a boca a atuação que ela entrega aqui. E, ainda por cima, a história é competentíssima. Eu gosto muito da ideia do filme, ele conseguir, e a gente vai entrar na parte técnica para terminar o vídeo, ela transforma tudo em formas naturais. Então, ele é um terror, ele é um roteiro, na verdade, que ele sempre vai quebrar a sua expectativa. E eu gosto muito de como a história quebra a sua expectativa com os personagens e com a história em si. Porque quando você tá vendo o filme, a história vai seguindo por um caminho que você fala, isso vai acontecer, mas não acontece. E a direção faz isso, e o roteiro faz isso, e os personagens fazem isso. É como se o roteirista, o diretor, eles toda hora que quisessem, das formas diferentes dentro do filme, destruir a sua expectativa. Então, a história agora vai para esse caminho, vai acontecer isso. Não. O filme muda de lado e você não entende o que está acontecendo. Agora vai aparecer um monstrão. Não, não existe um monstrão no filme. Ele cria uma ideia de que isso vai acontecer, mas não acontece. Esse personagem vai estar vivo porque ele é muito gente boa. Não, ele não é gente boa. Então o filme vai mudando sua expectativa e o roteiro vai transformando o que você já espera, mudando isso que você até fica um pouco perdido. Isso é muito legal. E a direção desse filme é maravilhosa. Como eles trabalham a Nick, tanto no fundo, toda hora, como no canto, como o sorriso, é muito legal. Porque ele constrói muito bem as cenas para você ver a Nick de fundo e, de novo, para quebrar a sua expectativa. Então você vê cenas que você já imagina que ela vai mudar a cara, a feição, vai mostrar um monstro e não mostra. Ou você acha que ela vai dar um susto e não dá. O filme não tem jump scare. E esse medo mais real, dá muito mais medo do que um monstrão de CGI. É um filme muito bem feito, muito bem dirigido, que o diretor usa muito bem, como eu falei, o fundo. E quando eu digo fundo, não é só os personagens que estão em fundo, como a Nick. Ele usa muito bem a não mostrar o rosto da personagem, mas a luminosidade das cenas. Há muita escuridão ou a luz específica. Porque a luz específica acaba fazendo com que mostre só o rosto. E o rosto, às vezes parece que ele está com uma feição fora humana, muito mais pálido ou diferente. Você vê que tem algo ali, mas você não entende o que está acontecendo. Inclusive, eu gosto muito que o filme não expõe e não vai a fundo no que é a mitologia daquela coisa. Realmente é tudo muito simples, você não entende, e você não precisa, porque a ideia do filme não é ser um filme que vai te apresentar um culto satânico ou uma destruição de alguma coisa, ou um monstro gigante, ou um fantasma, ou um demônio que está no sótão. Não. A ideia do filme é falar sobre a relação entre eles usando o terror como desculpa. Então eu acho isso fantástico de um filme que eu saí apaixonado, que eu já quero ver de novo, para pegar mais detalhes sobre eles. É um filme que eu acho que cada vez que você assistir, mais você vai se apaixonar por tudo que envolve ele. Concluindo, Obsessão é o melhor filme do ano até agora para mim, é um filme fantástico, que eu amei quase tudo que ele apresentou, ainda mais a atuação da Indy na Variety. E por isso que eu fecho Obsessão com uma nota 10 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Obsessão? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.